Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero trazer mais uma palavra ao seu coração e ao meu coração também. Está em Provérbios 13. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Provérbios 13, um minutinho que eu perdi aqui. Já achei. E o primeiro versículo diz assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Só até aqui. A palavra Provérbios é um livro que a gente sabe que é um livro de ensinamentos, aconselhamento. É um livro riquíssimo para a gente aprender mais do Senhor, como viver bem conosco mesmo e com a sociedade, né? E com os perigos da vida. Eu vou só ler um trechinho aqui em Tiago 3, no versículo 5 e 6, que diz assim, no 5 e 6, que diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Palavra forte, né? Forte porque nós temos a língua e nós sabemos que muitas vezes falamos coisas que podem trazer prejuízo para nossas vidas. Eu marquei aqui porque eu estava observando na Bíblia e eu fui escrevendo que em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 11, diz: a boca do justo é fonte de vida. Essa é a parte A. Eu pus só a parte do justo. Essa também. No versículo 10, versículo 13, capítulo 10, versículo 3, diz: os lábios do entendido se acha sabedoria, a parte A também. E no 10 também, 21, os lábios do justo apacentam a muitos, parte A também. No 10, 31, a boca do justo jorra sabedoria. E no 11, 9 diz: o hipócrita com a boca destrói o seu próximo. Aqui já é o hipócrita, já não é o sábio mais, né? No 12, versículo 14 diz: o homem será associado de bem pelo fruto da sua boca. No capítulo 12, versículo 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Esses também são, não é o justo, não é o sábio, né? E no capítulo 3, versículo 3, o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Louvado seja Deus. No 18, versículo 6 diz: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Veja a diferença da boca do justo, da boca que fala coisas boas, do que da boca que profere coisas ruins. Palavras sem sabedoria. A palavra que, na verdade, destrói o seu próximo, como diz aqui no capítulo 11, versículo 9. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo. Então, a gente temos que ter muito cuidado. Sabemos que precisamos da sabedoria do Senhor. Precisamos moderar nossas palavras. Muitas vezes, quando nós estamos nervosos com alguma coisa, que alguém nos tirou a paz, nos irritou, a gente não pode logo de imediato responder, porque senão a gente acaba cometendo algo que vai nos trazer prejuízo tanto para nós como para o próximo, né? Então, a palavra aqui também no
no capítulo 12, 22, diz: os lábios dos mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então, o Senhor abomina também os lábios que falam mentira, né? E é uma coisa que assim, não vamos falar a maioria, eu acredito que todo ser vivente na Terra já mentiu. E tem gente que tem a prática da mentira. Só que a gente que conhece a Bíblia, a gente não pode pôr a mentira como uma prática, né? A gente não pode abrir os nossos lábios, a nossa boca e destilar coisas ruins, como diz aqui, né? Que, glória a Deus, que aqui o homem, no 12, 14 diz: o homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca. Então, o que está produzindo na minha boca e na sua boca? Porque é disso que nós vamos comer. Muitas vezes, assim, nós podemos destruir alguém, né, por uma mentira, por uma palavra falsa, mentirosa, por algo que a pessoa não fez, a gente acabou fazendo, por fofocas. Então é muito importante porque a boca do justo, ela jorra sabedoria. Então nós sabemos que nós somos justificados não por nós mesmos, porque ninguém é justo de si mesmo. Nós somos justificados a partir do momento que nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E Ele trouxe justificação para nós, para nossa vida. Para quem aceitou Jesus, entregou sua vida ao Senhor Jesus e segue o Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, né? Tudo que ele falou na Bíblia, que Ele veio fazer na terra para nos ensinar. Quando nós somos justos pelo Senhor, como fala, a boca do justo jorra sabedoria. Por que Ele é justo? Porque Ele está em Cristo, Ele anda com Cristo. Então ele é mais observador nas palavras, né? As palavras já vêm com mais sabedoria. A própria Bíblia fala: se a gente não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá. Então vamos vigiar, como diz lá em Tiago, né? Que é um pequeno membro que nós temos na boca que incendeia uma floresta, né? E ela é inflamada pelo próprio inimigo. Porque a boca que não vigia, a pessoa que não vigia nas palavras, sai magoando todo mundo, sai derrubando todo mundo, sai pisando todo mundo, esse vai ter um alto preço, porque também tem a lei do plantio, né? A gente planta e a gente colhe. Então, assim, são as palavras, né? O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca. Então, se a gente plantar com a nossa boca a maldade, as coisas ruins, nós vamos colher também. Por exemplo, se eu trato mal alguém, se eu só falo com alguém com palavras duras, com palavras rudes, certamente eu não vou receber palavras que eu gostaria de ouvir. Então, o certo é tratar as pessoas com sabedoria. Toda vez que for para falar, para responder algo, pedir a Deus a sabedoria, porque a sabedoria ela é de Deus e Deus tem para nos dar. Então, muitas vezes a gente peca, erra, né, por falar algo que não agradou o Senhor. Mas eu já aprendi que cada vez que a gente fala algo que a gente está indo de contra a vontade do Senhor para alguém ou para Deus mesmo, a gente tem que pedir perdão. O perdão é uma prática também muito difícil, mas é necessário. É necessário. Magoou alguém com palavra, abriu a boca e falou algo que não agradou nem a Deus, nem ao seu próximo, peça perdão. Peça perdão para Deus, peça perdão para o seu irmão e fica tudo certo. Eu acredito que sai até um peso, né, na nossa consciência. Então, os lábios, a boca do justo, ela sempre tem que ser uma fonte de vida.
trazer vida. A palavra que você fala para alguém pode entristecê-la tanto dela causar uma depressão. A palavra maldita, que não foi esclarecida, não foi falada com sabedoria, ela pode destruir uma vida, assim como ela pode trazer vida também para a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está triste, abatido, através de uma palavra, ela vem trazer vida, e vida nova, vida abundante, pode mudar o curso, pode mudar a história de alguém. Então eu mesma, de mim mesma, eu também peço sabedoria ao Senhor, para que aquilo que eu não gostaria que alguém falasse comigo, eu também não falar com a pessoa. Então, Provérbios é um livro de aconselhamento para a boca, para a nossa boca ser vigiada. Um pequeno membro que temos na boca, como diz o livro de Tiago, mas corre um perigo tremendo de causar um grande desastre na vida nossa e de alguém, porque se você causar também na vida de alguém, certamente você vai ter um impacto, né? Como eu falei, a lei do plantio. Você plantou, você colhe. Amém? Então vamos colher coisas boas do Senhor. Vamos colher palavra de vida eterna. Vamos dar palavra de vida eterna. Vamos dar palavra de salvação para as pessoas, palavra de avivamento, palavra de alegria, palavra de otimismo, sempre palavras boas, porque eu creio que Deus vai compensar cada um quando você alegrar alguém que estiver triste com a palavra que vem diretamente do trono do Senhor para nossas vidas. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe mais uma vez. Um beijo no coração.